Nick, a mãe abusiva, PT1. Eu, F27, tenho muitas histórias sobre minha mãe. Elas não se encaixam perfeitamente na categoria de abusiva, mas ela está atualmente tentando usar minha herança como forma de chantagem para manter um relacionamento. Então não seria totalmente incorreto. Simplesmente acho suas loucuras incrivelmente divertidas, e espero que vocês também. Vou começar com algumas informações de segunda mão do meu irmão, já que eu era um bebê ou muito jovem para a maior parte dessa parte da história. Tenho minhas próprias histórias para compartilhar no próximo post, mas essas são algumas revelações novas para mim que combinam bem com o que sei sobre o caráter dela. Meus pais se divorciaram quando eu era bebê. Foi perto do Natal. Meu irmão me contou que Nick enlouqueceu e começou a derrubar todas as decorações. Ele gritou com ela porque era perigoso, e eu aparentemente estava na sala. Ele estava preocupado com todo o vidro quebrado. Mais tarde, ele disse que esperava do lado de fora para ela vir buscá-lo para as visitas, mas ela nunca aparecia. Ela jura de pés juntos que meu pai o enganou, fazendo pensar que era o fim de semana dela quando não era, mas eu não acredito nisso. Uma comunicação clara teria resolvido isso rapidamente. Além disso, Nick sempre parecia aprontar algo com as visitas. Eu não tinha o contexto para entender porque meu pai não podia dirigir 2 horas para me levar para pedir doces no Halloween, mas ela me deixava esperando por ele todos os anos, sabendo que ele não podia fazer a viagem. Houve várias vezes em que ela planejava algo divertido no dia da visita dele e depois me perguntava o que eu preferia fazer. Qualquer coisa para tentar me virar contra ele. Em um momento estávamos em uma festa de Natal da igreja, e meu pai veio me buscar para passar o Natal com ele naquele ano. Eu estava andando com meus amigos, e ele simplesmente apareceu. Eu não tinha contexto nenhum para a situação e corri animada até ele, feliz por ver meu pai. Ele estava me levando para fora quando Nick nos viu e ficou completamente fora de si. Ela me convenceu de que ele estava tentando me sequestrar. Meu pai obviamente poderia ter lidado melhor com a situação, mas ela sempre teve o superpoder de irritar todo mundo. Isso incluía meu padrasto, que admito tinha problemas com a bebida. Mas quando eu estava sozinha com ele, ele era um bêbado alegre. Nick, no entanto, adorava provocá-lo. Eles tinham brigas horríveis, gritavam um com o outro, e ambos jogavam coisas ou batiam com força nos móveis. Uma vez, ela jogou um cinzeiro nele e deixou um amassado na parede. O ponto de ruptura foi quando ele jogou uma bota de bico de aço no chão, e ela quicou e a atingiu. Não me entendam mal, eu não estou defendendo o comportamento dele. Estou dizendo que quando Nick decidiu me levar para um abrigo de mulheres agredidas, foi nada menos que uma forma de chantagem emocional. Voltamos para casa dentro de uma semana. Mais tarde, ela perguntou à minha versão de 12 anos se eu achava que ela deveria ficar com o meu padrasto. Eu disse que achava que eles seriam melhores amigos, e eles se separaram. Infelizmente, o problema com a bebida dele nunca melhorou. Lembro-me de apenas 2 vezes em que ela realmente perdeu a cabeça comigo nesse período. Uma foi quando ela me empurrou em direção a uma gaiola de cachorro. Não literalmente dentro da gaiola. Ela só me empurrou, e eu caí. Tenho uma cicatriz na parte de trás da mão até hoje, de onde a gaiola me cortou ao cair. Não me lembro do motivo da raiva dela na época. Sempre havia algo com ela. Mas eu me lembro da outra vez. Eu era muito jovem, mas aquilo sempre ficou na minha cabeça. Entramos em uma loja e quando voltamos para o carro, vi meu gloss no chão, perto da minha porta. Devia ter caído quando eu saí, então o peguei. Nick surtou e me deu um tapa forte. Ela me jogou dentro do carro, gritando que eu não devia pegar lixo do chão. Eu tentava desesperadamente explicar, chorando, que era o meu glossário. Para quem está se perguntando, Nick é um apelido que eu uso como provocação. Ela sempre disse que odiava esse nome. Fiquem ligados na parte 2. Vai ficar bem melhor, eu prometo. Curiosamente, eu não sinto nenhum ressentimento por ela. Tive uma infância muito interessante com ela por perto. Nick, a mãe exigente, parte 2. Olá novamente, Reddit. Um rápido resumo, caso você não tenha lido a parte 1. Tenho quase certeza de que minha mãe é bipolar, e ela odeia o nome Nick. Ela se separou do meu pai, junto com meu irmão, quando eu era pequena. Quando eu tinha 12 anos, ela perguntou o que deveria fazer sobre o meu padrasto, e eles se separaram, mas nunca fizeram os papéis do divórcio. Algo que não mencionei da última vez é que meu pai já havia perdido o direito de visitação. Entre Nick ligar para os serviços de proteção infantil quase toda semana e algumas decisões bobas minhas, ela tinha o suficiente para levá-lo de volta ao tribunal. Ela me convenceu a dizer que não queria mais ver meu pai, o que ainda me faz sentir culpada.
Quando saímos da casa do meu padrasto, passei a visitá-lo lá. Ele era minha pessoa favorita. Eu fazia perguntas enquanto ele recarregava munição, íamos ao estande de tiro, assistíamos nossos programas favoritos juntos, etc. Quando comecei a fumar, ele descobriu. Eu enrolava cigarros com tabaco velho, e ele me comprou um maço para evitar que eu queimasse a casa. Talvez você tenha sentimentos mistos sobre isso, mas falarei sobre Nick descobrindo na próxima vez. Entre minhas visitas a ele e minhas atividades extracurriculares, eu mal ficava na minha casa. Nick oscilava entre ser controladora e tentar ser minha melhor amiga. Eu nunca tive muito respeito por ela, o que pode ter sido consequência das ações dela ou do fato de eu ser adolescente. Provavelmente uma mistura dos dois. Eu apenas encontrava motivos para estar fora. Grupos de jovens da igreja, a biblioteca, aula de escultura em madeira, casas de amigos. Quando conheci meu namorado, ia direto para a casa dele depois da escola, jantava e assistia filmes com a família dele. Nick também estava fora com frequência. Ela precisou arrumar um emprego agora que estávamos sozinhas e chegou a frequentar a faculdade por um tempo. Não lembro qual era o emprego, mas sei que ela voltava para casa tarde. Uma vez passei a noite andando por nossa pequena cidade, visitando amigos e jogando Xbox. Quando cheguei em casa, eram cerca de 6 da manhã. Estava indo para o meu quarto quando Nick chegou, então dei meia volta e voltei para baixo. Ela costumava começar a falar comigo quando eu estava literalmente dormindo e me acordava, então não fazia sentido tentar dormir. Fiz uma garrafa de 2 litros de café e saí novamente. Essa parte da minha vida com ela não foi tão ruim. Nick escolhia coisas bobas para brigar, como a vez em que chamei a polícia porque ela pegou os $20 que eu ganhei porque não quis lavar a louça. Não importa que eu tenha ganhado aquele dinheiro vendendo comprimidos para o meu irmão. Ele se mudou para o duplex ao lado, e aquele se tornou meu ponto de encontro. Na maior parte do tempo, no entanto, Nick tentava ser a mãe descolada. Ela era bastante anti-establishente e me apoiava sempre que eu tinha problemas na escola. Foi também quando ela se tornou Wicca, e ficou obcecada com teorias sobre mercúrio nas vacinas, células-tronco na comida e rastros químicos no céu. Ela dizia que o governo estava lavando o cérebro da juventude, transformando-a em zumbis, e que eu precisava pensar por mim mesma. Grande parte disso era só constrangedora. Uma noite, quando Nick ficou muito bêbada, eu sugeri que ela me acompanhasse em uma caminhada pela cidade. Ela decidiu convidar meu namorado, indo até a casa dele e jogando pedras na janela. Ele não desceu, mas nós continuamos até o parque. Ela fazia tanto barulho e caía sempre que eu soltava a mão dela. Meu agora marido e eu ainda rimos disso porque ele perdeu essa cena. Antes do meu primeiro ano do ensino médio, nos mudamos para uma cidade universitária maior. Eu ainda visitava meu padrasto e encontrei uma academia de MMA para frequentar depois da escola. As aulas começavam às 18 horas, então eu ficava no clube de informática até lá. Por sorte, a família do meu namorado também se mudou para lá, então eu ainda mal ficava em casa. Nick começou a se incomodar com o fato de eu estar sempre fora, o que, para ser justa, era compreensível. Mas como ela nunca se importou antes, eu achei que ela só queria mais motivos para brigar. Isso não me impedia de dizer que estava indo para a escola nos feriados ou até de faltar completamente. Certa vez, atravessei a cidade a pé porque esqueci que os ônibus não funcionavam naquele feriado. Liguei para o meu namorado e a família dele estava indo para um lago fora da cidade para andar de barco e jet ski. Eles vieram me buscar para eu ir também. No final da viagem, fiquei paranoica, achando que Nick estaria chegando do trabalho e esperando que eu estivesse em casa. Gostaria de ter ficado e aproveitado, porque ela realmente não se importou quando cheguei e contei a ela. Ela nunca era consistente comigo. Aprendi a usar isso a meu favor. Honestamente, eu não era uma boa garota. O que você espera de uma adolescente de 15 anos que não respeita os pais e quase não tem supervisão? Nick disse na escola que eu não tinha permissão para namorar pessoas negras, e eu ri dela por me pedir conselhos de vida enquanto meu amigo negro se escondia no meu quarto. Eu era completamente rebelde. Com o tempo percebi o que era a batalha de custódia dela com meu pai. Ainda acreditava que meu padrasto estava melhor sem ela, mas ficou claro que ele estava arrasado. Ela realmente me ensinou a pensar por mim mesma, e eu achava que ela era a pessoa mais sem classe que eu conhecia. Uma vez, no ano novo, ela saiu, então chamei alguns amigos para beber e fumar. Quando ela voltou, trouxe um cara com ela e foi para o meu quarto, completamente bêbada. Tentei tirá-la de lá, mas ela não se movia. Só ficava dizendo que precisava descansar. Saí, mas o cara que ela trouxe entrou e fechou a porta. Não vou nem comentar sobre as questões de consentimento nisso.
Meu namorado e eu nos vingamos dela por ter alguém na minha cama. Se você achou isso insano e engraçado, espere até o próximo. Fica muito mais louco ou pior, dependendo da sua perspectiva. Sério, pegue toda essa loucura e multiplique por 10. Sei que não entrei muito em detalhes sobre Nick porque realmente não ficava com ela tanto assim. Há muitos detalhes que não mencionei se alguém quiser perguntar. Eu só não queria que isso virasse minha biografia. Nick, a mãe exigente, parte 3. Desculpem pela demora. Honestamente, meio que esqueci que estava escrevendo isso. Recentemente tenho dedicado mais energia à minha escrita, e acabei achando essa história no meu histórico de postagens. Bem, se ainda houver pessoas interessadas, vou continuar. Da última vez eu tinha me mudado para a cidade com minha mãe, a quem chamo de Nick por razões irônicas. Ela se separou do meu padrasto, que eu visitava frequentemente na minha cidade natal. As coisas estavam ficando tensas entre nós, especialmente depois que ela começou a namorar, vamos chamá-lo de Richard. Ele era o tipo de cara que dizia coisas como: "Você daria uma namorada melhor do que sua mãe", e me oferecia carona na sua moto. Certa vez, ele deixou Nick em algum bar universitário do outro lado do rio e voltou para o apartamento dele bêbado. Eu não sabia onde ela estava, já que não conseguia falar com ela, mas não me sentia confortável sozinha com ele. Quando Richard começou a me empurrar de forma brincalhona, mandei uma mensagem para o meu namorado vir me buscar. Assim que ele confirmou que estava lá, inventei uma desculpa para sair da sala e fugir. Assim que entrei no carro, olhei para a mãe do meu namorado, que é muito cristã, e disse: "Me tira daqui agora." Estávamos indo para a casa de Nick, para que eu pudesse pegar minhas coisas para a escola no dia seguinte, quando finalmente recebi uma mensagem dela. Foi tão embaraçoso ter que ir buscá-la. Claro que tive mais problemas com Richard, especialmente depois que o filho dele também desenvolveu uma queda por mim. Agora, Nick era um caso completamente diferente. Uma vez, ela voltou do bar para gritar comigo por não ter feito a lavanderia. Fiquei bem vingativa, esperando até que a carga na máquina estivesse pronta para ser trocada antes de voltar para casa. Quando cheguei, ela já tinha chamado a polícia para me denunciar como fugitiva. Eu até pedi para passar a noite na delegacia, mas eles não são pagos o suficiente para lidar com brigas de família. No entanto, fizeram Nick soprar o bafômetro quando ela veio me buscar. Saber que ela teve que deixar o carro dela lá por uma noite foi uma pequena vitória. Eu ficava tão feliz de visitar meu padrasto. Ele bebia muito agora que Nick estava fora, mas era um bêbado feliz sem ela para irritá-lo. Foi nessa época também que o K2 estava em alta. Como eles continuavam mudando a fórmula para driblar as leis de produção, ele comprava os produtos químicos online para misturar com solvente e fazer o próprio. Aquilo era assustador. Parei de vender depois de um incidente na escola, onde um garoto foi levado de maca. Talvez tenha sido isso, talvez a bebida. Meu irmão e eu até nos perguntamos se Nick queria tanto evitar o divórcio assim. Ela mencionou a pensão dele não faz muito tempo. Seja qual for o motivo, eu não sabia que ele não estava dormindo da próxima vez que fui deixada lá para uma visita. Ele trabalhava no segundo turno, então era comum que estivesse na cama até às 6 em algumas noites. Esperei até essa hora para ver como ele estava, mas eu já sabia que algo estava errado antes disso. Você acredita que liguei para Nick antes de chamar a polícia? Por algum motivo eu estava preocupada com o que eles poderiam encontrar relacionado às coisas que ele usava para fazer Spice. Eles fizeram várias perguntas médicas que eu não sabia responder, como quais medicamentos meu pai poderia estar tomando. Felizmente meu avô chegou. Ajudei ele a juntar as armas para levar, o que parecia sensato. Ainda me pergunto se deveria ter falado a ele sobre a pistola no porta-luvas ou se deveria ter pegado para mim. Afinal, nunca vi nada daquela casa de novo. Algumas horas depois, minha mãe ainda não tinha chegado. Os avós do meu namorado ainda moravam perto, então fui esperar lá. Não me lembro qual foi a desculpa dela. Nick alega que o vovô levou tudo, enquanto meu irmão tem certeza de que ela e Richard penhoraram todas as ferramentas de recarga e usinagem. Morte e ganância, não é? Ela escolheu as músicas mais ridículas para o funeral e até queria que eu cantasse. Não consegui. O homem no caixão parecia magro demais para ser meu pai. Estremeci quando fizeram a salva de 21 tiros. E as coisas só pioraram a partir daí. Comecei a falar com meu pai biológico de novo, e eu quase não estava indo para a escola. Embora Nick quisesse de repente fingir ser responsável, aprendi que justificar como atrasada e ou ausente de uma ou mais aulas era fácil. Alguns dias, parecia que era o único jeito de fazer qualquer coisa. Em outros, ela voltava a ser descontraída.
Da próxima vez, vou contar o que aconteceu quando nos mudamos com Richard. Até lá, e espero que não demore muito desta vez. Nick, a mãe exigente, parte 4. Beleza, Reddit, aqui está o grande finale para vocês. Se você não viu meus outros posts, sinta-se à vontade para aproveitar essa bagunça por seus próprios méritos, mas está perdendo o contexto. O que você precisa saber é que após 2 casamentos fracassados e uma morte na família, fiquei sem escapatória de minha mãe Nick e do seu namorado esquisito, Richard. Pelo menos, sem uma fuga responsável. Parecia que minha mãe finalmente estava fazendo um esforço para me criar, agora que havia outra pessoa por perto. Eu não podia mais correr pela cidade fazendo Deus sabe o quê. E quero dizer, de jeito nenhum. Fiquei presa na casa de Richard, para onde nos mudamos. Muitas vezes eu os ajudava a limpar aquelas casas alugadas por universitários. Trabalho nojento, mas interessante. Sempre gostei de explorar lugares vazios, mas nunca tinha sido paga por isso. Isso era depois da escola, claro. Na verdade, eu corria pela cidade até a casa do meu namorado. Eu me mudei depois dessa história, o que bagunçou os créditos do meu 2º ano, então nem sei quanto tempo de aula perdi, mas eu faltava tanto que meus amigos comentavam quando finalmente aparecia. Como estudante, eu tinha um passe de ônibus gratuito. Já que meu namorado fazia os créditos escolares online, ele estava sempre em casa. Dá para imaginar o que acontecia. Não sei se a escola tentou contatar Nick de outra forma que não as mensagens automáticas de atraso ou ausência, mas nunca ouvi falar disso. Tirando o controle geral, ela continuava a mesma. Me mostrava umas teorias da conspiração absurdas e se orgulhava de eu não ser uma ovelha sem mente. Incluía a mim e aos filhos de Richard nas festividades de Ano Novo, até o filho dele começar a dar em cima de mim e vomitar no vaso. Ela ficava furiosa por eu ter feito meu próprio jantar porque ela e Richard tinham passado a noite fora. Eu até guardei para eles costeletas empanadas e purê de batatas. Ainda guardo um ressentimento por isso. Ela sempre me deixava assim. Você pode ir dormir ou sair de casa, virava ela tentando me arrastar de volta para dentro, e me soltar dela, resultava em uma janela da frente quebrada. Coisas completamente desequilibradas. Também não gostei de como ela usava cigarros contra mim quando descobriu que eu fumava, nota importante para depois. Ela até disse para eu pedir um cigarro a ela quando quisesse. Então, em uma discussão, falei que precisava de um cigarro. Ela sorriu com desprezo e disse que eu poderia ter um depois de lavar a louça. A péssima hora não ajudou meu humor, mas meu verdadeiro irmão me passou um cigarro enquanto eu estava furiosa. Não lembro quando ele, a esposa dele e os filhos se mudaram com a gente, mas antes que você imagine algo como Full House, os filhos de Richard só apareciam para visitas. Eles ainda estavam por perto com frequência. O suficiente para eu perceber que o filho dele tinha uma queda por mim. Tivemos uma conversa decente uma vez, na qual deixei claro que não estava interessada, e ele aceitou. Viva a comunicação saudável! Richard me proibiu de falar com os filhos dele depois disso. Talvez o irritasse o fato de nenhum deles conseguir me conquistar? Ele não me incomodou muito desde que literalmente fugi dele, então sei lá. Então, sobre os cigarros. Honestamente não sei como Nick descobriu. Talvez ela finalmente notasse os maços abertos que desapareciam. Lembro-me de como ela me confrontou. Tarde da noite, com minha mão dentro da bolsa dela. Já disse que eu não era uma boa criança. Ironia, nem estava roubando cigarros, tinha perdido meu passe de ônibus e queria visitar meu namorado. Devo ter conseguido substituí-lo, porque lembro de ele ver as marcas das pancadas que Nick me deu com uma vara de madeira. Ela não gostou nada do meu esforço em mostrar que não sentia dor, então me bateu mais vezes do que disse que bateria. Também perdi o direito à porta do meu quarto, e a porta da cozinha foi trancada com cadeado. Não me pergunte. Meu melhor palpite é que nas filosofias racistas moralistas de Nick, havia algo contra roubo, já que ela falava disso bastante nesse contexto. As coisas ficaram mais sérias nesse período. Fiquei muito boa em roubar de lojas de conveniência, e Richard até se irritou quando lambi meu prato de jantar depois de ser recusada uma segunda porção. Ele também não gostou do incidente da janela quebrada. Talvez eu o tenha afastado, porque ele acabou arrumando outro lugar para ficar a maior parte do tempo. Isso também tirou Nick de casa com frequência, o que trouxe um pouco de paz. Foi em um desses dias, enquanto meu irmão e eu jogávamos Xbox, que a esposa dele entrou e nos contou que Nick ia se casar com Richard. Eu era bem dramática e imediatamente peguei o telefone para ligar para meu pai vir me buscar. Estávamos afastados depois que minha mãe me convenceu a negar a ele o direito de visita, mas eu tinha voltado a falar com ele.
Enquanto ele estava a caminho, meu namorado apareceu e ajudou meu irmão e eu a arrumar algumas coisas. Eu só precisava de uma desculpa para fugir naquele ponto, então tudo aconteceu rápido. Meu irmão e eu brincamos sobre quanto tempo levaria para Nick perceber que eu tinha ido embora. Uma semana depois, ela apareceu com a polícia na escola onde meu pai me matriculou. Apontar as promessas anteriores de ir para o reformatório se eu fugisse de novo, e que isso seria preferível a viver com ela, não adiantou, claro. Eles ainda não queriam lidar com nossos dramas familiares, mas o Serviço Social CPS poderia. Imagine minha surpresa quando meu namorado recebeu uma ligação dizendo que estavam me procurando na escola, e ele poderia ter problemas se eu estivesse com ele. No meu primeiro dia de volta na escola já fui pega faltando. Voltei rápido para encontrar minha assistente social, muito irritada, querendo saber onde eu estive. Depois de anos vendo meus pais usarem o serviço social um contra o outro, nunca pensei em contatá-los. Fui completamente honesta, claro. Que consequências eu poderia enfrentar? Aos olhos da lei, Nick deveria ser responsável por mim, não que ela precisasse da minha ajuda para difamar suas habilidades parentais. Só levou mais uma semana para eu sair de vez daquela casa. O cadeado da cozinha foi removido, mas isso não importava muito quando ficamos sem comida. Vejam, Nick ainda passava a maior parte do tempo na casa de Richard. O carro do meu irmão quebrou, então a única forma de ir ao mercado era a pé. Não era trabalho dele me alimentar. Como não conseguíamos falar com ela, ligamos para minha 20 minutos depois, mais ou menos, Nick entrou furiosa na casa, gritando sobre algo que nem lembro. Ela estava brava com meu irmão, arrumando suas coisas com raiva para ficar com Richard. Antes de sair de novo, ela empurrou o neto quando ele atrapalhou, e acho que foi quando meu irmão decidiu sair comigo. Arrumamos tudo depois de ter o sinal verde da Meu pai até passou na delegacia para confirmar que estava me levando. Gostaria de dizer que não tive mais contato com Nick depois disso, mas tentei ficar com ela algumas vezes. Teve aquela vez em que ela abriu todas as janelas e portas do nosso apartamento para esquentar o lado de fora, quando tentei me afastar dela e esfriar a cabeça. Ou quando, essa história também está no meu perfil, ela tentou fazer meu ex-namorado, agora marido, ser preso, morto dizendo à polícia que ele iria atirar em uma lanchonete. Essa foi a gota d'água para mim, apesar de ela tentar me manipular com a promessa de uma herança e argumentar que merecia uma relação comigo. E que meu filho estava perdendo a chance de ter uma relação com ela. Desculpe pela linha do tempo confusa. Por mais louco que pareça agora, essa era minha normalidade por muito tempo. Tudo se mistura, especialmente depois de tanto tempo. Fico feliz em dizer que fui mais equilibrada na casa do meu pai. Tive meus momentos, mas realmente me saía bem na escola quando queria. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!